Vamos direto ao ponto nesse vídeo? Rafa Câmara realmente vai substituir Lewis Hamilton na Ferrari em um futuro próximo? Ontem a gente teve aquele vídeo lá do Splash and Go criticando o jornal Estadão ao falar que o Rafa Câmara é o cotado para substituir Lewis Hamilton. Respeito muito o Splash and Go, respeito o Rodrigo, acho que ele tem todo o direito de emitir as suas opiniões e tá tudo certo com relação a isso. Esse vídeo, inclusive, não é um vídeo resposta. Esse vídeo aqui é trazendo outra opinião, uma opinião contrária à dele, e com algumas provas que são provas concretas também. O que acontece? Eu tenho informações de pessoas próximas do Rafa Câmara, certo? Não posso falar quem é. Você vai encontrar essas informações em alguns outros canais da internet. Procure, inclusive, por exemplo, no grid de largada, o Dan Makarenko já falou a respeito disso também. E galera, a questão é, a Ferrari realmente olha para o Rafa Câmara com um olhar diferenciado. A forma como a Ferrari olha para o Rafa Câmara é semelhante, não é igual, é semelhante à forma como a Mercedes olha para o André Kimi Antonelli. O Rafa Câmara é a nova estrela da Ferrari, tanto é que se você procurar no hall de pilotos novatos da Ferrari, você vai encontrar praticamente apenas o Rafa Câmara. Ele, inclusive, é o piloto mais próximo da Ferrari na Fórmula 1. Ah, Lucas, mas e o Oliver Burman? Sim, ele é um piloto Ferrari também, bom piloto, mas nem se compara em nível de talento com o piloto brasileiro. Então, sim, existe grande possibilidade do Rafa Câmara furar essa fila e dar o salto direto para a Ferrari, com a chance, inclusive, disso acontecer para o ano que vem. É a maior possibilidade? Sem sombra de dúvida, não é a maior possibilidade. Eu estou trazendo uma possibilidade, ok? Só para deixar claro. Mas esse vídeo aqui eu vou me basear numa informação que eu tenho, que eu não posso contar a fonte. Enfim, eu não vou me basear nisso, tá? Inclusive, vocês podem desconsiderar o que eu acabei de dizer, porque eu vou chegar na mesma conclusão até o final do vídeo, trazendo fontes externas de outros jornais, jornais internacionais, e vocês vão poder chegar nessa mesma conclusão, ou pelo menos nessa mesma, entre aspas, teoria que eu tenho, sem utilizar essas, entre aspas, fontes externas, fontes dos bastidores, até o final desse vídeo. Então, eu não quis fazer uma entrevista, já trouxe aqui uma introdução, melhor dizendo, já trouxe o vídeo direto para vocês, mas eu queria pedir que você deixe o seu like aqui embaixo, deixe aquele hype para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas e se inscreva no canal ativando o sininho para todas as notificações. A gente está fazendo um esforço muito grande, galera, para não fazer capas e títulos que sejam sensacionalistas. Às vezes a gente erra, faz realmente, não é um interesse em enganar ninguém. Inclusive, eu fiz um estudo ontem também, todas as capas que eu fiz, todos os títulos, sempre tiveram o conteúdo no vídeo integral. Sempre eu falei do conteúdo que estão no título e na capa, mas claro que muitas vezes são sensacionalistas realmente, porque o YouTube ele demanda muitas vezes isso da gente. A gente tem duas escolhas, ou faz uma capa extremamente chamativa e que às vezes vai beirar realmente o sensacionalismo, e não é isso que a gente quer, ou então o canal deixa de existir. É por isso que a gente faz isso, e a gente está no esforço grande de encontrar uma terceira via que não seja nenhuma das duas. Enfim, eu peço para você, por isso, apoiar o canal, assistir o vídeo até o final, deixar o like e se inscrever para ter mais conteúdo de qualidade como esse aqui. Começando aqui pelo Jornal do Estadão, que gerou essa polêmica ontem, né? A gente sabe, o Estadão é um dos jornais mais famosos do Brasil e, enfim, mais respeitados e que foi criticado aí pelo Rodrigo, né? A gente tem aqui, primeiro falando que o excelente desempenho do jovem, falando a respeito do Rafa Câmara, que também integra a Academia Ferrari desde 2021, o coloca como possível substituto de Lewis Hamilton na escuderia italiana da Fórmula 1. Então, não é uma informação de fontes dos bastidores, é uma informação óbvia, né, que esse desempenho do Rafa Câmara realmente o coloca nessa fila para substituir Lewis Hamilton. Até aqui, ok? Faz sentido? É uma colocação aí que tem algum sentido. Beleza. Em sua temporada de estreia na Fórmula 3, Rafael Câmara superou o recorde de 3 pole positions. Realmente, era um recorde que existia
com esses pilotos aqui, tendo empatado nesse mesmo recorde, né? Ele largou na frente por 5 vezes e pôde aumentar a conta na última etapa da temporada. Até aqui, tudo certo. É realmente uma reportagem com informações a respeito aí de como foi o campeonato do Rafa Câmara e tudo mais, e contando que por conta do seu excelente resultado, ele poderia substituir Lewis Hamilton. A gente tem aqui também uma matéria do próprio site da Fórmula 1. Ele não fala a respeito do Hamilton, não fala nada a respeito disso. Ele conta como foi essa vitória e ele fala que o piloto da Trident, da escuderia Ferrari Driver Academy, converteu a 5ª pole position do ano, que ampliou o recorde na vitória, algo que também foi dito aí pelo Estadão. E ele fala que a chuva antes da corrida levou a uma largada instável, com a qual Câmara lidou para lidar com boia confortavelmente nas primeiras voltas, e a dupla começou a se separar do pelotão na batalha pela liderança. Embora o piloto de desenvolvimento da Aston Martin tenha conseguido aplicar pressão no meio da corrida, Câmara logo começou a abrir vantagem sobre o piloto da Campos e venceu a corrida e o título da F3 por pouco, menos de 2 segundos. A vitória foi a 4ª da temporada de estreia e agora o tornou, né, vencedor do título da Fórmula 3 e marcou a conquista mais precoce do título desde 2021. Então a gente tem aí o próprio site da Fórmula 1 elogiando bastante, né, o Rafa Câmara, contando como foi a vitória. A gente tem aí, enfim, realmente uma notícia que mostra que ele foi campeão, o motivo disso, e demonstra como ele conseguiu isso com uma certa vantagem e até mesmo com um certo destaque em comparação com outros pilotos que também venceram a Fórmula 3 e anos anteriores, superando alguns recordes, né? Inclusive o recorde que estava aí desde 2021. Aí a gente tem essa outra notícia da Globo e a gente começa a entrar um pouco mais naquela teoria que eu havia dito, que o Rafa Câmara pode sim entrar no lugar de Lewis Hamilton já em 2026 e quem sabe em uma situação muito difícil, muito improvável, ok? Não digam aí que eu cravei que isso vai acontecer, é muito difícil isso acontecer, quase impossível, mas quem sabe ele pode fazer isso a partir do ano que vem, substituir o Hamilton no ano que vem. Por quê? Porque o título da Fórmula 3 abre possibilidade de treino para Rafael Câmara na Fórmula 1 em 2026. Por quê? Porque o jovem brasileiro integra a Academia de Pilotos da Ferrari e com a conquista desse domingo no GP da Hungria, em Budapeste, ele já se torna o piloto do programa de talentos da escuderia italiana mais próximo da Fórmula 1. E não apenas isso, Câmara também se credencia para um provável treino oficial de Fórmula 1 já no ano que vem, com participação no treino livre 1. As equipes são obrigadas a oferecer vagas para pilotos novatos e a Ferrari tem, além de suas 2 vagas disponíveis, as de times que recebem seus motores como a Haas. Ou seja, provavelmente Rafa Câmara irá sim treinar pela Ferrari no ano que vem, em TL1, por exemplo, porque ele é o primeiro piloto ali mais próximo da Fórmula 1 que está na academia de pilotos da Ferrari, e não apenas isso, ele já tem condições de solicitar a superlicença após a vitória aí do campeonato da Fórmula 3. Oliver Burman, por exemplo, fez seu primeiro treino na Fórmula 1 dessa forma. E aí, em conversa com exclusividade ao Globo Esporte em Budapeste, onde conquistou o título da Fórmula 3, Câmara mostrou que está pronto para fazer sua estreia em uma sessão oficial na Fórmula 1. Neste esporte, quando você tem um bom resultado, ganha mais oportunidades e acredito que temos grandes chances de, no ano que vem, fazer o TL1, treino livre 1 com a Fórmula 1. No automobilismo, você depende muito dos seus resultados. Tudo muda muito rápido, então você tem sempre que focar no agora, no momento, fazer tudo certo e depois as coisas vêm vindo naturalmente. Ele continua aí a entrevista dizendo que desde pequeno meu sonho é a Fórmula 1. É legal ver tudo acontecendo, você chegando mais próximo, o trabalho duro ali valendo a pena. Desde sempre valeu a pena, mas você ver que está chegando perto
dar uma animada. O carinho dos integrantes da Ferrari ficou evidente após a vitória em Budapeste, demonstrando que sim, existe certo carinho aí dos integrantes da Ferrari em si em relação ao próprio Rafa Câmara. E aí depois continua, inclusive com Charles Leclerc, dando os parabéns a Rafa Câmara pelo título. A conquista na Hungria também sacramentou já os pontos suficientes para pedir a superlicença da Fórmula 1. E a pressão por ter uma forte chance de se tornar um piloto da Ferrari na Fórmula 1 não incomoda o brasileiro. Sim, fortes chances de se tornar um piloto da Ferrari. Claro, não fala quando, isso é óbvio. Mas, sim, essa chance é forte e ela existe. Qualquer criança sonha em entrar na Ferrari. Eu, já pequeno, quando andava de kart, a gente foi em Maranello visitar a cidade com minha família como turista. E depois ter a oportunidade de estar na academia da Ferrari. Então, para mim, é uma coisa bem legal, que eu, desde que entrei, tento aproveitar o máximo e fazer o meu melhor para construir uma carreira. Olha só, muito legal. A gente tem essa notícia do Globo Esporte, que é uma notícia que crava que sim, Rafa Câmara tem chance de entrar na Ferrari. Rafa Câmara provavelmente fará treinos na Fórmula 1 e provavelmente pela Ferrari no ano que vem. E mais do que isso, Rafa Câmara já é ovacionado pela Ferrari. Então, isso aqui já indica que sim, esse contato existe, ele é valorizado, mas claro, não indica que ele vai se tornar piloto Ferrari no ano que vem e muito menos em 2027. Lucas, então você fez um vídeo inteiro mentindo pra gente? Não, não é bem isso. Na verdade, a grande questão é que o Rafa Câmara hoje se encontra em uma posição muito diferente de outros pilotos da Ferrari. A gente tem uma situação de exceção no caso do Rafa Câmara. Não é normal um piloto da academia da Ferrari, extremamente promissor, estar na posição que o brasileiro está hoje. Por mais que Oliver Burman seja o primeiro da lista de forma aparente ali para entrar na Ferrari, a gente tem muita instabilidade dentro da equipe hoje em dia. Hoje a gente tem, por exemplo, Lewis Hamilton, que é um heptacampeão mundial, um grandíssimo piloto na Fórmula 1, um dos maiores de todos os tempos, com a possibilidade de aposentar da Fórmula 1 nos próximos anos. Ele mesmo disse, ao final do GP da Hungria, que a Ferrari deveria considerar retirar ele como piloto titular da equipe. Isso repercutiu muito aí em vários meios de comunicação, vários lugares, e inclusive a gente trouxe a mídia alemã falando a respeito disso. E trazendo algo que eu achei muito importante, porque essas declarações, entre aspas, misteriosas de Hamilton podem estar revelando algo muito mais profundo dentro da Ferrari, entre o piloto britânico e a equipe italiana. Lembrando que é o F1 Insider que postou isso aqui, um portal alemão extremamente reconhecido ao redor de todo o mundo. Veja aqui, Hamilton parece estar indisposto e envia sinais enigmáticos. Pode parecer teoria da conspiração, mas ao ler essa notícia, vocês vão perceber que é tudo menos teoria da conspiração. Olha só isso aqui. O heptacampeão mundial não compareceu perante os comissários para discutir o duelo com Max Verstappen, que estava sob análise. Em vez disso, ele enviou um representante da equipe para dizer que havia procurado voluntariamente a área de escape. Então Hamilton, depois da corrida, nem sequer quis discutir a situação entre ele e Max Verstappen, aquela disputa por posições, que muitos disseram que foi o Max Verstappen jogando ele para fora da pista. Ele nem quis discutir isso, simplesmente deixou batido. Algo que não é do feitio de Hamilton, a gente nunca viu o piloto britânico fazer algo nesse sentido. Continuando, ele não conseguia se lembrar da cena com o Verstappen. Isso em uma entrevista que ele deu à televisão. Não há nada a dizer. Mas isso não foi o suficiente. O britânico então fez outra declaração à Sky England, que causou bastante comoção. Lembrando que a Sky England é um jornal do país do Hamilton. A Sky britânica, Sky Inglaterra, ok? Então lembrem-se que quando ele está falando para a Sky Inglaterra, ele está falando para o público que mais ama ele ao redor do planeta inteiro. E olha o que ele diz. Quando você tem um pressentimento, você tem um pressentimento. Muitas coisas estão acontecendo nos bastidores que não são boas. Gente, é o que eu disse.
não é teoria da conspiração. Isso aqui é a frase do Hamilton falando para a TV britânica, a TV do país dele. Continuando, uma declaração que levanta muitas questões. O que exatamente Hamilton quer dizer com isso? Seria sobre problemas internos da Ferrari? Desconfiança? Talvez até manipulação? Claro, aí é uma especulação aí do jornal alemão em relação à situação do Hamilton. Mas eles continuam. Algumas semanas atrás, o britânico já havia insinuado que a adaptação em Maranello seria mais difícil do que o esperado. E olha o que o Hamilton falou em Silverstone. Esse ano estou literalmente tentando construir essa base com a equipe. Estamos nos conhecendo, ambos trabalhamos de maneiras diferentes, então estamos fazendo concessões e ajustes para nos prepararmos melhor. E aí, o Hamilton, logo após a qualificação, trouxe aquela frase extremamente polêmica nesse fim de semana, algo que no domingo ele continua a insinuar, ok? Vocês vão ver isso agora. Sou sempre eu, sou inútil, bastante inútil. A equipe não tem problema, dá para ver isso pelo fato de o outro carro estar na pole position, se referindo à pole de Charles Leclerc no sábado, né? Parece que simplesmente precisamos trocar de piloto, falando que a Ferrari devia realmente substituí-lo dentro da equipe italiana. E aí, no domingo, o ex-campeão confirmou quando perguntado. Eu falei sério. Ou seja, gente, ele teve um dia para pensar. Não foi uma situação só emocional. Claro que o Hamilton está frustrado, está chateado, decepcionado. Tudo certo. Mas vejam aqui que de um dia para o outro, ele mantém o que ele havia dito. Ele mantém o que ele tinha falado para a mídia internacional. Então entendam que não é algo simples. Não é que ele chegou lá chateado e falou um monte de besteira. Não. Existem coisas por trás. Inclusive ele fala isso para a Sky England, ok? Entendam isso também. E aí, o mais bizarro é que no comunicado oficial da Ferrari, Hamilton soou bem diferente. O que ele disse no comunicado oficial? Foi um fim de semana difícil que precisamos deixar para trás. Não conseguimos progredir como esperávamos, mas sou grato pelo esforço de toda a equipe durante o fim de semana. Agora é hora das férias de verão, vou usar esse tempo para me concentrar, recarregar as energias e voltar mais forte. Ainda não estou onde quero estar, mas a luta ainda não acabou. Não me descartem. Ou seja, no comunicado oficial ele claramente foi pedido para falar exatamente o contrário do que ele havia falado anteriormente. E isso é algo que o próprio F1 Insider deixa claro. A discrepância entre o trabalho de imprensa da Ferrari e a realidade das entrevistas de Hamilton também mostram que as coisas não vão bem entre Hamilton e a escuderia. Quando tais declarações enigmáticas são feitas, as coisas estão se consolidando nos bastidores. Ou seja, sim, Hamilton não tem hoje uma situação positiva com a Ferrari, tem coisas sérias acontecendo entre ele e a equipe de Maranello, coisas essas que a gente não tem tanta certeza do que é, mas claramente indicam, inclusive, a possibilidade de uma aposentadoria precoce de Lewis Hamilton para o ano que vem. A aposentadoria é essa que poderia gerar a contratação também precoce de Rafa Câmara na equipe Ferrari. Algo que, inclusive, o próprio Ralf Schumacher, irmão de Michael Schumacher, disse que aconteceu com ele e acredita que também acontecerá com Lewis Hamilton. Sim, essa é uma tendência que acontece muito, muito rápido. Eu, pessoalmente, já passei pela mesma coisa. Foi no DTM onde eu disse, ok, não adianta mais. Entreguei o carro um ano antes, porque o Hamilton tem um contrato de 2 anos, vai durar até o fim de 2027, e aí o Ralf Schumacher deixando claro que ele já teve que entregar um carro um ano antes, falando também que o Hamilton poderia fazer a mesma coisa, né? Eu confio que ele será capaz de fazer isso e fará. Então ele crava que o Hamilton vai aposentar antes do esperado, tá? Ele fará, porque esta é uma decepção muito amarga e ele não sabe o que fazer. Não imediatamente, é claro, mas algo assim sempre pode acontecer. Então, gente, o que a gente está trazendo aqui não é especulação. A gente está trazendo aqui notícias sérias, tá? Inclusive sobre essa possibilidade de aposentadoria. O Hamilton falou sobre isso, o F1 Insider, jornal alemão, falou sobre isso, Ralf Schumacher, que está dentro da Fórmula 1, falou sobre isso. Então não pensem que é simplesmente uma besteira, tá?
São notícias sérias que a gente traz aqui e que realmente estão rolando na mídia internacional e não tem como a gente simplesmente desprezar. Dá pra gente falar que o Rafa Câmara vai substituir ele diretamente? É óbvio que não. É muito difícil um piloto sair da F3 e dar o salto para a Fórmula 1. E é muito improvável que isso aconteça. Mas a única escolha que a Ferrari teria, ao invés de Rafa Câmara, seria Oliver Bearman. Então, assim, Oliver Bearman é um bom piloto? Sem sombra de dúvida. Provavelmente a Ferrari contrataria ele, colocaria ele no lugar de Lewis Hamilton para permitir que Rafa Câmara tivesse esse início mais gradual da sua carreira, ao fazer a Fórmula 2 e sentir o carro primeiro? Provavelmente, mas é impossível? Sem sombra de dúvida, não. Agora, para 2027, essa possibilidade muda, porque se o Rafa Câmara fizer uma campanha incrível na Fórmula 2, como ele fez na Fórmula 3, provavelmente, e claro, se o Oliver Bearman continuar sendo um piloto bom, mas não um gênio, como o Rafa Câmara tem mostrado ser, é claro que a Ferrari vai escolher o Oliver Bearman. E isso, inclusive, também é destacado pelo próprio Tiago Mendonça, um dos narradores da Fórmula 1 aqui no Brasil. A polêmica é: Câmara pode substituir Hamilton? Ué, claro que pode. Se ele vence a Fórmula 2, seria uma ótima opção, sim. Ah, mas o primeiro da fila é o Bearman. Não, a Fórmula 1 não trabalha com senha de atendimento e nem ordem de chegada. Trabalha com qualidade e potencial. E eu concordo com a fala de Tiago Mendonça. Concordo plenamente. Inclusive, o próprio Litrão Sincerão, que é outro portal que eu gosto bastante, ele acerta boa parte das coisas, também disse, confirmou que as chances de Rafa Câmara substituir Lewis Hamilton em 2027 são altas. Ele que também tem contatos dentro da Academia Ferrari e com amigos do próprio piloto brasileiro. Então, esse vídeo vem não para se contrapor ao que o Splash and Go disse, nada disso, inclusive admiro bastante o trabalho dele, mas vem para mostrar um outro lado da moeda que talvez boa parte das pessoas não estejam vendo e que a mídia internacional inteira está falando também, tá bom? Rafa Câmara vai substituir Hamilton no ano que vem? Muito improvável, praticamente impossível, mas não chega a ser impossível. É muito difícil. Mas para 2027, se ele continuar com o mesmo ritmo, aí sim é extremamente provável, principalmente se Oliver Bearman não demonstrar ser um gênio do automobilismo, até porque a Ferrari precisa de alguém para substituir Charles Leclerc em um futuro talvez não tão distante. Enfim, queria saber o que você achou desse vídeo, você gostou da capa, gostou do título, acha que faz sentido, a gente também precisa analisar os resultados, claro, porque o canal não pode deixar de existir também. Mas comenta aqui embaixo se você gostou, se você entendeu esse lado, se você acredita Rafa Câmara pode mesmo substituir Lewis Hamilton em 2027, principalmente? O que você acha depois de ver todas essas notícias? Não se esqueça também que esse vídeo é patrocinado pela Overtake Store. Os links estão aqui embaixo na descrição. Não esquece de pelo menos dar uma olhadinha para comprar a sua camiseta da Ferrari, sua camiseta do Bortoleto, sua camiseta da McLaren com 10% de desconto. Isso ajuda o canal e, claro, além disso, você fica com um uniforme muito bacana que eu curto muito para torcer pelos pilotos que você também ama na Fórmula 1. E não esquece também de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para todas as notificações, porque o Drive ID é o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.